Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou Kentamura e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um sentimento que é meio chatinho, né? É um sentimento que ele é tipo assim uma dor de dente que não passa, fica incomodando, né? Só que é pior, porque ele incomoda no coração. A gente vai falar da angústia, né? E mais importante, como que isso acontece e como que a gente pode fazer com que a angústia vá embora. Vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha e inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o nosso canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar trazendo e compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. A gente sente nessa experiência humana, nesse mundo dual, sentimentos que não são sentimentos bons, né? São sentimentos negativos. Muitas vezes são sentimentos ruins. E como que a gente lida com isso, né? A gente sente, por exemplo, a tristeza, mas a tristeza, ela não é a angústia, né? Então você pode, por exemplo, perder um ente querido, alguém partiu para um outro plano, né? E você se sentir triste por um período, você vai passar por esse período de luto. E até que chega um determinado ponto, um determinado momento, né, que você solta, deixa a tristeza ir embora e as coisas vão voltando ao normal. A gente pode sentir raiva, mas a raiva também não é angústia, né? A raiva é um sentimento que a gente cria quando nós sentimos injustiça. Então, quando algo que a gente acredita, né, que seria o justo, quando isso não acontece, a gente fica com aquela sensação de raiva. A gente pode sentir medo, mas o medo não é a angústia. O medo surge pela falta de controle. É algo que você não está conseguindo controlar, ou é algo que você tem medo porque você sabe que não vai conseguir controlar. A gente pode sentir mágoa, mas a mágoa também não é a angústia, né? A mágoa é uma ferida que a gente escolhe deixar aberta. E enquanto ela está aberta, ela fica machucando e incomodando o tempo todo. Então a gente pode passar por diversos sentimentos ruins, né? Mas nada disso ser a angústia. No entanto, se a gente permanecer nesses sentimentos, aí a gente vai entrar na angústia, né? Por quê? Porque a angústia é um aviso do espírito de que algo não está legal. É um aviso do espírito de que você está tempo demais sem manifestar alegria. É como se fosse um alarme para dizer que algo precisa ser mudado dentro de você. Acontece que esse algo somos nós mesmos. Então, se você não está feliz, quem está bloqueando a sua alegria é você mesmo, é você mesma. A nossa vida, ela não se resume aos 30, 50, 80 anos que você viveu até agora, né? A nossa vida é uma soma, é um somatório de diversas e diversas vidas que nós já tivemos. É uma longa jornada. E como em outras vidas, a gente precisa se lembrar que nós escolhemos vir para essa existência. E para quê? Para que tenhamos as experiências necessárias para evoluir e sermos mais conscientes no caminho de volta para casa. E por isso é uma oportunidade importante demais para que a gente desperdice carregando sentimentos negativos. Então, quando eu me bloqueio, quando você se bloqueia, são nossas escolhas. E quando essas escolhas não batem com o planejamento que foi feito lá atrás, né? Aí a gente sente a angústia. É a forma do espírito nos avisar, né, de que algo está errado. Não foi para isso que nós viemos. A gente veio para aprender a evoluir, para sermos pessoas, seres cada vez melhores, para que a nossa consciência seja cada vez mais ampliada, né? E não para ficar aqui sofrendo. Mas daí talvez você pense, mas como assim sofrer é uma escolha? Quando você acha que a sua vida ficou cinza porque uma pessoa que você amava não está mais aqui ao seu lado, por exemplo, significa que você estava depositando a felicidade sua nessa pessoa.
você estava colocando a responsabilidade da sua felicidade para esta pessoa. E isso é uma escolha, mesmo que você não tenha percebido. Mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente não tenha que ficar triste quando algo assim acontece, né? Nesta existência, neste mundo dual, faz parte a gente sentir essas emoções, né? A questão é aprender com elas. Então, assim, talvez no futuro, talvez numa dimensão maior, né? Eu acredito que provavelmente numa quinta, numa sexta dimensão, a gente já não passe por essas tristezas, a gente não passe por sofrimento, porque a compreensão de unicidade vai ser muito maior do que a que temos hoje, né? Mas nessa dimensão faz parte a gente lidar com isso, aprender com os eventos e crescer. O que não faz parte é a gente escolher a dor, escolher perpetuar a tristeza, as mágoas, né? E assim transforma em angústia. O que não faz parte é a gente escolher ficar no sofrimento. Se você escolhe, por exemplo, lamentar-se a vida inteira, né? Ou entrar numa condição em que você acha que não tem saída, né? Ou seja, você entra numa condição de vitimismo, ainda assim, por mais difícil que seja o que você está passando, ainda assim é uma escolha. Mas o que eu posso, por exemplo, aprender com alguém que partiu? Bom, eu posso aprender, né, a observar o legado que essa pessoa deixou, os ensinamentos, o exemplo, quantas pessoas amavam aquela pessoa, né, quanto de amor, quantas lições ela deixou. Uma outra coisa que eu posso aprender é valorizar o tempo que eu tenho com as pessoas que eu amo e que me amam, né? Ficar mais próximas, passar mais tempo ao lado dessas pessoas. E o que eu posso aprender com o medo? Eu posso aprender que se eu sinto medo, sinal de que eu preciso aprender a ter verdadeira fé, a confiar e soltar. Tem gente que tem medo de andar só, de ficar doente, de passar fome, de ficar sem dinheiro, de perder o emprego, né? Tem gente que tem medo de tanta coisa que não vive em paz. O medo só se resolve com o conhecimento. Da mesma forma que um eletricista não tem medo de tomar choque, não tem medo de eletricidade, né? A gente também só vai deixar o medo ir embora conforme a gente vai estudando e se aprofundando no autoconhecimento e na espiritualidade. E dessa forma a gente vai aprendendo a confiar e soltar. Mas se a pessoa ela escolhe continuar no sofrimento, ela escolhe continuar no medo, ainda assim é uma escolha. O lance é que se a gente não usar o sofrimento para aprender, né, com esses sentimentos negativos, a gente vai apenas deixar que isso se torne um vazio e assim vai consumindo, né, cada vez mais até que se torna angústia. Então agora tem uma coisa importante para a gente falar. Quando as pessoas sentem esse vazio, muitas vezes elas procuram preencher esse vazio no externo, né? Então dessa forma elas pensam que elas podem, por exemplo, ter um bebê, ou podem ter um animal de estimação, né? Ou pessoas que são muito abonadas podem comprar coisas absurdamente caras. É uma grande ilusão achar que o externo vai preencher o interno. Quantos casais, por exemplo, decidem ter um bebê para tentar salvar o casamento? Quantas pessoas podem ter de tudo e do bom e do melhor materialmente e mesmo assim se sentem infelizes? Isso acontece porque o externo jamais preenche o interno. Portanto, a única coisa que cura a angústia é você. Se você escolheu a angústia, você também pode escolher diferente. Ah, mas então podem vir aqueles argumentos, né? Se tal pessoa não tivesse feito isso, se tal coisa não tivesse acontecido, né? Se eu não tivesse perdido tal coisa, se não tivesse ocorrido aquele evento, né? Se eu não tivesse passado por aquilo, se eu estivesse ainda com tal pessoa, eu seria feliz. Lembre-se que quem cria justificativas é o ego. E enquanto a gente ouvir o ego, as coisas vão continuar como estão. É o ego que tenta nos prender no passado ou no futuro, através dos sis ou dos quandos, né? Então, se não tivesse acontecido isso, se tal pessoa não tivesse me deixado, se tal problema não tivesse acontecido, né? Ou
Quando eu tiver condições, eu farei isso. Quando alguém me ajudar, eu vou conseguir continuar, né? Quando eu tiver coragem, eu vou fazer tal coisa. Dessa forma, a gente continua ouvindo o ego, né, sem perceber e não consegue sair da situação em que está. E isso tudo é uma ilusão, porque só existe o agora, não existe passado e futuro, né? Passado não existe mais, futuro nunca vai existir, só vai existir quando for agora, não é verdade? Né? Então, é devido ao passado e o futuro que a gente entra nesses sofrimentos, porque são nesses tempos ilusórios que o ego trabalha. Então, enquanto a gente não focar no agora, a gente não viver no presente, né, a gente acaba dando ouvido para esses sis e quandos do ego. Viver o agora é aproveitar o momento no exato momento em que ele está acontecendo, né? Por exemplo, ninguém vai assistir um filme de comédia e começa a rir 2 horas depois que o filme acabou, né? Da mesma forma, ninguém vai assistir um drama e começa a chorar 2 horas antes do filme começar. As coisas acontecem no momento certo, né? Mas se isso é tão claro para você, é tão claro para mim, né? Por que a gente fica com a cabeça muitas vezes no passado ou no futuro? Por que a gente fica chorando coisas que já aconteceram há muito tempo atrás? Ou a gente fica sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram ou que talvez nunca venham a acontecer? Então reflita sobre isso. Uma outra forma da gente enfrentar a angústia, né, acabar com a angústia, é a gente trabalhar o contemplar, né? Inclusive eu fiz recentemente um vídeo sobre isso. Por quê? Porque o contemplar faz a gente trabalhar a gratidão. E quando a gente manifesta a gratidão, a gente eleva a nossa frequência. A gente vai tirando, né, o nosso coração dessa frequência de vazio que vem da angústia. Orar e meditar é uma outra forma muito boa, né? Mas orar não é suplicar. Então, eu fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás. Dá uma olhada no canal. Eu deixo também o link aqui embaixo para você ver depois, tá? Que o vídeo se chama Só Orar Adianta. E lá eu estou explicando melhor sobre como que você pode trabalhar a oração, né, para que as coisas aconteçam de uma forma melhor, para que essa energia vá mudando na sua vida. Todo vazio interno só pode ser preenchido por amor interno. É somente manifestando amor por nós mesmos que a angústia vai embora. Você pode olhar-se, por exemplo, no espelho e dizer coisas para você mesmo, para você mesma, palavras de motivação. Você pode falar palavras de gratidão, elogios, né? Você pode, por exemplo, acordar e decidir, né, naquele dia, dia a dia, hoje eu vou ser feliz. Hoje eu escolho ser feliz. Tem pessoas, por exemplo, que reclamam que tudo na sua vida não está bem, né? Então tem problemas com o cônjuge, né? Ou a cônjuge, tem problemas com os filhos, tem problema no trabalho, tem problemas pessoais, né? Então ela tem problemas em todos os lugares à sua volta, né? E aí ela não percebe o principal. Se em todos os lugares onde ela está existe problema, será que o problema está no externo? Então, quando você trabalhar o auto-amor, a autoaceitação, se preencher com o que você esperava dos outros ou do externo, né, aí o seu copo vai começar a transbordar de alegria. E transbordando de coisas boas, a sua vibração vai mudar, a sua frequência vai ficar cada vez mais elevada e você vai passar a atrair coisas cada vez melhores. Reflita profundamente sobre isso. Veja esse vídeo diversas vezes. O nosso maior desafio, o meu maior desafio, o seu maior desafio é a gente manifestar o amor por nós mesmos incondicionalmente. Esse amor sincero, profundo, absoluto, precisa ser um hábito diário. Até que a gente consiga, né, colocando coisas boas no copo, ele vá transbordando, jogando as coisas ruins para fora, até que exista no nosso copo somente coisas e sentimentos positivos. Com o seu copo transbordando de coisas boas, não existe mais espaço para angústia, né? E os sentimentos tristes ou ruins que venham quando alguma coisa mais difícil aconteça, eles são temporários, eles vão ficar apenas por um pequeno período,
né? Porque você vai estar constantemente alimentando o seu copo de coisas cada vez melhores. Lembre-se, nós somos filhos de Deus, somos filhos do divino. E a melhor forma da gente honrar isso é que a gente aprenda a nos amar assim como Ele nos ama. Compartilhe aqui depois a sua experiência de manifestar o amor incondicional por você mesma, por você mesmo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas também. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família. Eu vou ficando por aqui. Que você possa trabalhar cada vez mais dentro de você uma energia de amor infinita, intensa, absoluta, né? E que você possa dessa forma nunca mais dar espaço para a angústia dentro de você. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.